Graça e paz, irmãos, mais uma vez estamos aqui para abençoar a sua vida através de uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje é domingo e hoje pela manhã nós tivemos um momento especial na igreja, junto com os irmãos ali, realizando a Santa Ceia do Senhor. E hoje, agora, nesse momento, queremos trazer uma palavra de Deus para estar abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, no verso 14, 15 e 16, que diz assim: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de mim. Compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas nas águas. Apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Queridos irmãos, a palavra do Senhor nos fala aqui que Jesus, após descer do monte, encontra-se uma grande multidão. E no meio dessa multidão havia uma discussão, uma indagação em relação a um fato ocorrido no meio deles. E quando então Jesus chega perante esta multidão, um homem se aproxima do Senhor Jesus e lança-lhe aos seus pés, clamando a ele que ajudasse naquele momento difícil, pois o seu filho era lunático. No livro de Lucas diz que um espírito demoníaco se apoderou dele. E quando isso acontecia, a palavra diz que ele era lançado no fogo e muitas das vezes na água, ou seja, tentando tirar a sua própria vida. E aquele homem estava desesperado, vivendo esta agonia, esta aflição. Mas então ele chega para o Senhor e diz assim: Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele está terrivelmente endemoniado. E eu levei ele para os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eu levei ele para os teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Interessante, amados, é que a palavra diz que em outro momento o Senhor Jesus chama os seus discípulos e lhes dá poder. Poder para pisar serpentes, escorpiões, curar todo tipo de enfermidade, expulsar demônios, curar os enfermos. E o Senhor Jesus lhe deu a autoridade para isso. Agora, nesse texto fala que ele levou o menino às pessoas certas, que eram os discípulos. Alguém que naquele momento poderia ajudá-lo. Mas que no momento em que os discípulos oraram pelo menino, o demônio não saiu. O que aconteceu aqui neste momento? O que aconteceu aqui nesse instante em que o homem se aproxima de Jesus e pede para Jesus ajudá-lo? E certamente os discípulos, como tinham autoridade em fazer a obra do Senhor, como diz o texto, que eles expulsavam o demônio, curavam os enfermos, e com este menino não aconteceu. O demônio que estava nele não foi expulso pelos discípulos. Então fica uma indagação aqui nesse texto. Por que então que os discípulos não o expulsaram, o demônio deste menino? Primeiro, irmãos, é que a gente tem que entender qual é o propósito da palavra. A Bíblia diz que o Senhor Jesus estava no monte, estava orando, consagrando, buscando ao Pai. E os seus discípulos estavam na cidade, e estavam ali fazendo também, acredito eu, a obra do Senhor. E quando isto aconteceu, eles não tiveram ali a esperança de ter expulsado aquele demônio daquele menino.
E o pai do menino, quando leva eles, leva na certeza, na esperança de que seu filho seria curado. Eu entendo aqui duas coisas aqui. Primeiro, é que o homem sempre vai depender de Deus. Ele sempre vai depender de Jesus. E mesmo os discípulos não tendo a oportunidade de expulsar o demônio deste menino, com isso não quer dizer também que os discípulos não tinham autoridade para isso. Eles tinham. Mas nós vamos entender que os discípulos aqui estavam num processo também de aprendizado. Ali o Senhor também queria ensinar eles algo importante através disso. Porque quando aquele homem chega até o Senhor, que lhe faz o pedido, Jesus vira para o homem, para a multidão que está ali, e diz: ó geração perversa, né? Por que até quando eu estarei convosco e vocês vivem enfermos, vocês sofrereis? Quantas vezes vocês vão viver sofrendo na vida de vocês enquanto eu estarei com vocês? Então, de repente, Jesus então manda que ele traz o seu filho até ele. E o homem assim o faz, traz o menino, e Jesus então ora, manda o demônio sair, e o demônio sai daquele menino. E então, seus discípulos ali ficam preocupados com aquela situação e quer então entender este propósito. Então eu entendo que nós devemos estar sempre precisando do Senhor. O homem sempre vai estar precisando do Senhor. Não era porque eram os discípulos, homens de Deus, cheios do poder, cheios da autoridade para curar, para libertar, que eles também não precisavam estar com a sua vida pautada na palavra do Senhor, né? Nós entendemos aqui nesse texto aqui também que mesmo sendo os discípulos, eles precisavam também ter uma vida de oração, uma vida de busca intensa com o Senhor, porque não é apenas receber o poder e ir fazer a obra e voltar e está tudo bem, não. Nós precisamos entender que mesmo que o homem receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, receba o poder do Senhor para fazer a sua obra, ainda assim, ele precisa estar buscando ao Senhor. Ele precisa estar se alimentando da palavra, ele precisa estar orando, ele precisa estar buscando, vivendo intensamente essa vida de relação com Deus, para que esta autoridade ela venha estar sempre presente na vida deles. Então, eu entendo aqui que se tivéssemos que titular esta mensagem, nós faríamos assim: confiai no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Confiai no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. E aquele homem, aquele pai ali, confiou no Senhor Jesus, foi até Ele e lançou aos seus pés. Entregou totalmente ao Senhor, se dispôs a se humilhar perante o Senhor para que o seu filho ficasse curado. Então eu entendo aqui que Jesus ali seria a última solução daquele homem, né? A última solução daquele homem. Se Jesus não tivesse ali naquele momento, aquele menino não teria sido curado. Então Jesus foi o último estágio, né, de situação que aquele homem enfrentou ali para estar com seu filho curado. Então, a palavra do Senhor nos diz que, lá no Salmo 125, que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiar no Senhor, ainda que a luta, ainda que os problemas, ele venha contra nós. Confiar no Senhor, ainda que seja o último estágio da nossa fé, da nossa vida, da nossa relação, né? Ali sim devemos confiar no Senhor, porque Jesus, ele é a nossa esperança, a nossa confiança. E se nós não agarrarmos nessa confiança, nessa esperança, então a nossa fé será em vão. Mas no livro de Jeremias também, no capítulo 17, verso 7, diz: bendito o homem que confia no Senhor, e a esperança está no Senhor, e a sua esperança é o Senhor.
Então, bendito quer dizer feliz é o homem que confia no Senhor, porque a sua esperança é o Senhor. E a palavra diz que ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não recai quando vem o calor, mas as suas folhas ficam sempre verdes, e no momento de sequidão não se perturba, não se fadiga, e nem deixa de dar o seu fruto. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. No momento de crise, no momento difícil, no momento de angústia, no momento de tribulação, ele confiou no Senhor. E porque ele confiou no Senhor, ele não vai deixar de dar fruto, como diz a sua palavra. E a segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, amados irmãos, é que ele se entregou totalmente ao Senhor. Ele se entregou por inteiro. E a palavra do Senhor diz no Salmo 37, verso 5, assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. Então, entrega o teu caminho, entrega a tua vida, entrega os teus problemas, entrega o teu labor, entrega a sua família, entrega o seu casamento, entrega o seu emprego, a sua vida ao Senhor. Confia nele, porque nós temos certeza que tudo o Senhor fará por nós. Olha a expressão de Davi, quando ele diz ainda no Salmo 27, verso 3: ainda que um exército se acampa contra mim, não atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Ou seja, ainda que um exército me cercasse, ainda que estourasse contra mim a guerra, ainda assim eu confiaria no Senhor, disse Davi. Se nós, irmãos, não confiarmos no Senhor, não entregarmos a nossa vida totalmente a Ele, a quem nós vamos confiar? A quem terei medo? Como diz a sua palavra. E interessante nesse texto é que a palavra do Senhor diz ali que ele fala assim, aquele pai fala assim: e eu levei para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E isso também intrigou os seus discípulos. Tanto é que eles chamaram Jesus em um momento particular, um momento privado, e disse assim: Senhor, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Então essa indaga também, essa dúvida ficou no coração dos discípulos. E eles quis saber do Senhor Jesus por que eles não conseguiram expulsar, sendo que eles também teriam autoridade para fazer tal ato. Era isso que também ali ficava perturbando a mente daqueles homens. E Jesus chama eles assim, fala assim para eles assim: por causa da pequenez da vossa fé. Por causa da pequenez da vossa fé. Mas será que aqueles homens não tinham fé para fazer tal ato, tal obra? Isso também é uma lição de Jesus para os seus discípulos, que mesmo sendo homens enviados pelo Senhor, eles não poderiam vacilar na fé. Era necessário que aquilo que eles estavam fazendo, eles pudessem crer no Senhor, crer no poder da palavra, crer que Jesus iria fazer algo na vida daquele rapaz. Então também ali estava também a dependência da fé no Senhor, porque, queridos, sem fé, a Bíblia diz que é impossível agradar a Deus. E Jesus também diz a eles uma outra coisa assim, que esta casta de demônio só sai com oração e jejum. Oração e jejum. Isso nos ensina, amados irmãos, o quanto nós precisamos ter uma vida de oração com Deus.
Agora imagina você, se eles apenas confiassem no nome do Senhor e eles não precisassem orar, não precisassem consagrar, não precisassem jejuar para fazer a obra do Senhor. Isso nos mostra também que a obra do Senhor, ela deve ser feita não relaxadamente, de qualquer maneira, nos colocar de qualquer maneira para fazer a obra do Senhor, apenas usando o nome do Senhor, pois a Bíblia fala assim também que nós não deveremos tomar o nome do Senhor em vão, mas que devemos honrar o nome de Jesus, porque o nome de Jesus está sobre todo nome. Isso nos mostra também que nós cristãos, irmãos, precisamos ter uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de oração, uma vida de consagração, de jejum, para que no momento oportuno, dos momentos difíceis da nossa vida, nos momentos de crise, então nós dá uma ordem aos espíritos malignos e ele obedecer em nome do Senhor Jesus. Fica aqui esta palavra para que você possa meditar nela, para que você possa também assim analisar, não só do ponto de vista cristão, teológico, mas também do seu ponto de vista humano, de você, como é que você está, como é que está a sua vida, como é que está a sua fé, você está orando, você está buscando, você está tendo uma vida de intimidade com Deus. Por isso, meus queridos, nós precisamos, não vacile na fé, não vacile na oração. Busque orar, busque consagrar, jejuma ao Senhor, para que em momento oportuno o Senhor venha lhe usar, e não você usar o nome do Senhor para querer fazer algo em seu benefício ou em benefício de alguém. Deixa Deus lhe usar. É o Senhor que faz a obra, o operar, o efetuar, o realizar é do Senhor, não é nosso. Nós somos apenas vasos, instrumentos na mão de Deus para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe por meio desta palavra, que ela venha trazer vida de Deus para a sua vida. Quero orar por você nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor do universo, nós te damos graças, Senhor, porque em tudo nós podemos ver a Tua mão operando sobre as nossas vidas, sobre a vida do Teu povo, sobre a vida da Tua igreja espalhada pela face da terra. Senhor, que o Senhor venha nos encher da Tua graça, do Teu poder, para que possamos fazer a Tua obra como convém a Tua santa palavra. Que nós não venhamos relaxar na fé, que nós venhamos ter uma vida de oração consagrada, jejuando, orando, buscando a Tua presença, Senhor, todos os momentos da nossa vida, para que em momento oportuno o Senhor venha nos usar. E assim, Senhor, o Teu nome ser glorificado em todas as coisas. Assim como o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, que ele não deveria se alegrar porque se era sujeito aos demônios, que porque os leprosos eram curados. Não, mas antes porque o vosso nome estava escrito no livro da vida. Essa, Senhor, é a nossa alegria, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E o Senhor fará todas as coisas conforme o propósito da Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.